sabe? Tem momentos na vida que você jamais esquece, momentos que ficam gravados na sua memória como se fosse ontem. E o meu foi quando eu estava ali, de vestido branco, segurando o buquê, esperando meu pai me levar até o altar. E ele gritou na frente de todo mundo: "Você vai mesmo se casar com o homem que arruinou nossa família, gente? Vocês não fazem ideia do que veio depois disso. Olha, podem me chamar de Ana. Tenho 28 anos, trabalho como enfermeira aqui em São Paulo e sempre fui uma pessoa, como posso dizer, que confia nas pessoas. Talvez confiasse demais, né? E essa história que vou contar pra vocês, ela mudou completamente quem eu sou hoje. Por quê? Olha, quando você descobre que as pessoas mais próximas de você estão mentindo na sua cara há anos, cara, isso destrói qualquer um. Mas vamos começar do começo, porque senão vocês não vão entender a dimensão do que aconteceu. Era março de 2023 quando eu conheci o Ricardo. Eu estava saindo de um relacionamento complicado, sabe? Aquelas coisas. Você termina, fica meio perdida, sem saber direito o que quer da vida. E aí, numa festa de aniversário da minha amiga Carla, eu esbarrei literalmente nele. Literalmente mesmo. Eu estava indo buscar uma água, distraída no celular, e bam! Esbarrei nele. Derrubei o copo que ele estava segurando. Foi aquela situação constrangedora, sabe? Mas nossa, ele foi tão gentil. Não ficou bravo, não fez escândalo. Pelo contrário, sorriu, me ajudou a limpar e ainda brincou: "Olha, não é todo dia que uma mulher bonita literalmente cai nos meus braços." E vocês sabem como é, né? Quando alguém te trata bem num momento constrangedor, aquilo marca. O Ricardo tinha 32 anos. Advogado, morava numa casa linda no Morumbi. Cara bem-sucedido, inteligente, educado. E olha, ele era lindo também. Aquele tipo de homem que quando entra num lugar as mulheres olham. Mas o que me chamou mais atenção nele não foi isso. Foi a forma como ele me tratava, como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo quando estava com ele. Sabe aquelas pessoas que te fazem sentir especial só por existir? Era isso que eu sentia com ele. Claro que, se eu soubesse na época o que sei hoje, nossa, como as coisas teriam sido diferentes. Enfim, começamos a nos conhecer melhor. Ele me chamava para jantar em restaurantes incríveis. Me levava para conhecer lugares que eu nunca tinha ido. E sempre me perguntava sobre a minha família, sobre meu pai. Na época eu achava fofo, né? Ele quer me conhecer, quer saber da minha vida. Eu contava tudo. Como meu pai era trabalhador. Como ele tinha construído a vida dele do zero. Como ele tinha uma pequena empresa de construção civil que estava crescendo. Ricardo sempre ouvia tudo com muita atenção. Fazia perguntas, demonstrava interesse genuíno. Eu pensava, nossa, que homem incrível, se interessa pela minha família. Mas, gente, vocês não imaginam que interesse era esse. Foram 6 meses de namoro. 6 meses perfeitos. Ele me apresentou para a família dele, pais advogados também, gente fina, educada. E quando chegou a hora de eu apresentar ele para o meu pai, nossa, eu estava tão ansiosa. Sabe quando você quer muito que as pessoas que você ama se deem bem? Era exatamente isso. Marquei um almoço num domingo. Fiz aquela comida caprichada, arrumei a casa toda. E quando o Ricardo chegou, eu logo levei ele para conhecer meu pai. "Pai, esse é o Ricardo, meu namorado." E foi aí que eu vi uma coisa estranha. Meu pai olhou para o Ricardo. E por um segundo eu vi algo no rosto dele que eu nunca tinha visto antes. Uma expressão que eu não conseguia identificar. Não era raiva, não era surpresa, era como se ele tivesse visto um fantasma. Mas foi só um segundo. Logo depois ele sorriu, apertou a mão do Ricardo, foi super educado durante todo o almoço. Só que eu conheço meu pai desde sempre, né? E eu senti que tinha algo errado. Não conseguia explicar o quê, mas senti. Quando o Ricardo foi embora, perguntei pro meu pai: "E aí, pai? Gostou dele?" Ele demorou uns segundos para responder. Parece ser um bom rapaz, mas o tom dele não convencia. Era como se ele tivesse engolindo algo. Se eu tivesse prestado mais atenção naquele dia, se eu tivesse insistido mais naquela conversa, talvez tudo tivesse sido diferente. Mas vocês sabem como é quando a gente está apaixonada, né? A gente vê só o que quer ver. Nos meses seguintes, meu pai nunca falou nada contra o Ricardo. Nunca disse uma palavra negativa.
mas eu percebia que ele ficava diferente quando o Ricardo estava por perto. Mais quieto, mais sério. Uma vez eu perguntei para minha mãe: Mãe, você acha que o pai não gosta do Ricardo? Ela balançou a cabeça. Imagina, filha, seu pai só quer o melhor para você. Se você é feliz, ele é feliz. Mas, gente, tinha algo no ar, algo que eu não conseguia colocar o dedo, mas sentia. E aí, chegou dezembro de 2023. Ricardo me pediu em casamento. Foi lindo. Vocês. Num restaurante no topo de um hotel, vista incrível da cidade, ele se ajoelhou, falou tudo que uma mulher quer ouvir. E me deu um anel que devia custar mais que meu salário de um ano. Eu chorei, aceitei, óbvio. Estava completamente apaixonada. Quando cheguei em casa para contar para os meus pais, minha mãe gritou de alegria, me abraçou, começou a chorar junto comigo. Mas meu pai só deu um sorriso meio forçado e disse: Parabéns, filha. Espero que você seja muito feliz. Espero que você seja muito feliz. Não, você vai ser muito feliz. Mas espero que você seja como se ele duvidasse. Começamos a organizar o casamento. E, gente, o Ricardo não economizou em nada. Igreja linda, buffet de primeira, tudo do melhor. Quando eu falava que estava muito caro, ele sempre dizia: Ana, você merece o melhor. E além do mês, não se preocupa com dinheiro. Eu posso pagar. E realmente podia. O escritório de advocacia dele estava indo muito bem. Ele sempre tinha dinheiro para tudo. Mas vocês sabem de onde vinha esse dinheiro todo? Vocês não fazem ideia. Conforme o casamento foi se aproximando, eu percebi que meu pai estava ficando cada vez mais estranho. Mais calado, mais distante. Às vezes eu pegava ele me olhando com uma expressão, sei lá, triste, preocupada. Uma vez perguntei: Pai, tá tudo bem? Você parece preocupado. Ele suspirou fundo e disse: Ana, você tem certeza que conhece bem o Ricardo? Gente, aquela pergunta me pegou de surpresa. Como assim, pai? Claro que conheço. A gente namora há mais de um ano. É? Mais. Às vezes, as pessoas... Ele parou de falar, balançou a cabeça. Deixa pra lá, filha. Só tenha cuidado. Tenha cuidado com o homem que eu ia casar. Aquilo me incomodou muito. Mas quando conversei com o Ricardo sobre isso, ele disse que era normal. Ana, pais ficam assim quando as filhas casam. Ele só tá com dificuldade de aceitar que você não é mais a menina dele. E fazia sentido, né? Fazia total sentido. Ou pelo menos, era o que eu queria acreditar. 2 semanas antes do casamento, aconteceu uma coisa que deveria ter me alertado. Eu estava na casa do Ricardo, ajudando ele a organizar uns papéis para o nosso apartamento novo, quando tocou o telefone dele. Ele atendeu e saiu da sala para falar. Não era da minha conta, né? Mas, sei lá, alguma coisa no tom da voz dele me chamou a atenção. Eu conseguia ouvir algumas palavras. Ele estava falando baixo, mas eu ouvi. Não pode aparecer agora. Depois do casamento a gente resolve... Preciso de mais tempo. Quando ele voltou, perguntei: Tudo bem? Parecia sério, não, era só trabalho. Sabe como é, cliente chato? Mas o jeito dele não me convenceu. Vocês acham que eu deveria ter desconfiado mais, porque, olha, se eu tivesse prestado atenção nos sinais, nossa, como tudo teria sido diferente. Mas aí, chegou o dia do casamento. 15 de junho de 2024. Um sábado lindo, sol perfeito, tudo organizado nos mínimos detalhes. Eu acordei às 6 da manhã, fui pro salão, fazer cabelo e maquiagem com minhas madrinhas. Tava nervosa, óbvio, mas era aquele nervoso bom, sabe? Ansiedade de noiva. Voltei para casa Maiodéia para almoçar e me vestir. O vestido era um sonho. Vocês, tomara que caia, todo bordado, véu de 3 metros. Eu me senti uma princesa quando coloquei. Minha mãe chorou quando me viu pronta. Minha filha, você está linda demais. Mas quando meu pai entrou no quarto e me viu... Gente, vocês não imaginam a expressão no rosto dele. Não era orgulho, não era alegria. Era dor. Uma dor profunda. Como se ele estivesse vendo algo terrível acontecendo e não pudesse impedir. Pai, tá tudo bem? Ele ficou me olhando por uns segundos. Em silêncio. Depois respirou fundo e disse: Ana, eu preciso te contar uma coisa. Minha mãe imediatamente interrompeu. Não hoje. Hoje não é dia para conversa séria.
é o dia mais feliz da nossa filha. Meu pai olhou para ela, depois para mim, e balançou a cabeça. Você tem razão. Hoje é seu dia, filha. Mas eu vi nos olhos dele. Vi que ele queria dizer algo importante. Algo que estava consumindo ele por dentro. Pai, se é importante, pode falar. Não, deixa para depois. Vamos para a igreja. E olha, gente, se ele tivesse falado naquele momento, se ele tivesse encontrado coragem para me contar a verdade ali, naquele quarto, nossa, como tudo seria diferente. Chegamos na igreja às 4 da tarde. Tava lotada. Amigos, família, colegas de trabalho. Todo mundo que era importante na minha vida estava ali. O Ricardo já estava no altar, lindo no smoking azul marinho. Quando me viu entrando, sorriu daquele jeito que sempre me derretia. A música começou, eu peguei no braço do meu pai e começamos a caminhar. E foi aí, no meio do caminho até o altar, que meu pai parou. Peruma, no meio da igreja, com todo mundo olhando. Pai, o que foi? Ele me olhou e eu vi lágrimas nos olhos dele. Ana, eu não posso deixar isso acontecer. Gente, o silêncio que fez naquela igreja. Todo mundo parou de respirar. Pai, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? E foi aí que ele gritou, alto, para todo mundo ouvir. Você vai mesmo se casar com um homem que arruinou nossa família? Vocês conseguem imaginar? Todo mundo em choque. E choke. O Ricardo no altar, branco como um papel. E eu não conseguia processar o que estava acontecendo. Pai, do que você está falando? Que história é essa? E aí ele olhou diretamente para o Ricardo e gritou. Conta para ela, Ricardo. Conta como você destruiu minha empresa. Conta como você roubou meus clientes. Conta como você me arruinou financeiramente, gente. O mundo desabou na minha cabeça naquele momento. Porque eu olhei para o Ricardo e vi no rosto dele que era verdade. Tudo era verdade. Ele não negou, não gritou de volta, não disse que meu pai estava mentindo. Ele só ficou ali, parado, com cara de quem foi pego em flagrante. E aí a história toda começou a sair. Meu pai, aos gritos, na frente de todo mundo, começou a contar que há 2 anos, o Ricardo tinha procurado a empresa dele, oferecendo serviços jurídicos. Disse que podia ajudar com contratos, regularizações, essas coisas. E meu pai, confiando no futuro genro, passou várias informações confidenciais da empresa para ele. Clientes, fornecedores, contratos em andamento e o Ricardo. O Ricardo usou todas essas informações para roubar os melhores clientes do meu pai. Ele abriu contato com cada um, ofereceu preços mais baixos, condições melhores e convenceu metade da carteira de clientes do meu pai a sair da empresa dele e ir para uma empresa de construção que ele representava. Em 6 meses, meu pai perdeu mais de 60% do faturamento. E olha o que é mais revoltante. Tudo isso aconteceu exatamente no período que a gente estava namorando. Enquanto o Ricardo me levava em restaurantes caros, me dava presentes, me tratava como uma princesa. Ele estava destruindo financeiramente o meu pai. Com o dinheiro que ele ganhou, roubando os clientes do meu pai. Vocês conseguem imaginar a minha sensação naquele momento? Era como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos meus pés. Tudo era mentira. O homem que eu amava, que eu ia casar, que eu achava que era perfeito, ele tinha se aproximado de mim por interesse, para ter acesso às informações da empresa do meu pai. Eu não era a mulher da vida dele. Eu era uma ferramenta. Um meio para chegar ao fim que ele queria. E aí eu olhei para ele e perguntei, com a voz tremendo, Ricardo, é verdade? Ele ficou em silêncio. Respond. É verdade, e sei bem o que ele disse? Ana, eu posso explicar. Eu posso explicar. Não, não é verdade. Não, seu pai está mentindo. Eu posso explicar. E foi aí que eu entendi que minha vida toda era uma grande mentira. Ali na frente de todo mundo, no que deveria ser o dia mais feliz da minha vida, eu descobri que o homem que eu amava tinha me usado da forma mais cruel possível. Ele namorou comigo durante 1 ano. 1 ano inteiro, fingindo que me amava, só para destruir meu pai. E o pior de tudo é que eu acreditei em cada palavra que ele disse. Acreditei quando ele dizia que me amava. Acreditei quando ele dizia que eu era especial. Acreditei quando ele pediu minha mão em casamento. Tudo
tudo era teatro. Vocês sabem aquela sensação quando você descobre que foi traída? Multiplique isso por 1000. Era isso que eu estava sentindo. Mas aí eu lembrei de uma coisa. Lembrei daquela ligação que eu tinha escutado 2 semanas antes. Não pode aparecer agora. Depois do casamento, a gente resolve. Preciso de mais tempo. E aí eu entendi. Ele ia casar comigo mesmo assim. Mesmo depois de ter arruinado meu pai, mesmo depois de ter me usado, ele ia seguir com um plano até o fim. Por quê? Porque se ele casasse comigo, se ele virasse parte da família, seria mais fácil continuar destruindo meu pai por dentro, ter acesso a mais informações, mais oportunidades. Ele não estava casando comigo por amor. Ele estava casando comigo por interesse. E olha, naquele momento, ali no altar, eu senti uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Uma raiva que subia do fundo do peito e tomava conta de todo o meu corpo. Porque ele não tinha destruído só o meu pai. Ele tinha destruído a mim. Ele tinha pegado os meus sentimentos mais puros, mais sinceros. E tinha pisoteado. E foi aí que eu fiz uma coisa que surpreendeu todo mundo. Inclusive eu mesma. Eu tirei o anel de noivado do dedo. Aquele anel caríssimo que ele tinha me dado. E joguei na cara dele. Na frente de todo mundo. Pega o seu anel, Ricardo, e pega toda a sua mentira junto. Depois me virei pro padre e disse: não vai ter casamento hoje. E saí da igreja. Com um vestido de noiva, o véu arrastando no chão e o coração completamente destroçado. Mas vocês acham que a história termina aí? Acham que foi só isso, gente? Vocês não fazem ideia do que ainda estava por vir. Porque 2 horas depois, quando eu cheguei em casa ainda de vestido de noiva, chorando e tentando entender como minha vida tinha virado de cabeça para baixo em questão de minutos, tocou a campainha. Era o Ricardo. Ele teve a cara de pau de aparecer na minha casa, depois de tudo aquilo. Quando abri a porta, ele estava ali, ainda de smoking, com os olhos vermelhos, parecendo desesperado. Ana, por favor, me deixe explicar. Explicar o quê, Ricardo? Como você me usou? Como você mentiu para mim durante 1 ano? Como você destruiu meu pai? Não foi assim. Você não entende. Então me explica. Me explica como não foi assim. E aí ele começou a falar. Disse que quando conheceu meu pai, realmente foi por interesse profissional. Que a empresa dele estava precisando de clientes, que ele viu uma oportunidade, mas que quando conheceu a mim, quando começou a me conhecer, tudo mudou. Que ele realmente se apaixonou por mim. Que o que começou como interesse virou amor de verdade. E sabem o que mais me revoltou? É que uma parte de mim, uma parte idiota de mim, queria acreditar nele. Porque é assim que o amor funciona, né? A gente se apega tanto na pessoa que mesmo quando ela nos machuca, a gente quer encontrar uma desculpa, uma justificativa. Mas aí eu lembrei do meu pai. Lembrei dele ali na igreja, chorando, gritando a verdade que ele tinha guardado por tanto tempo para não me magoar. Lembrei de como ele ficou calado, engolindo a dor, vendo o homem que estava destruindo ele namorar com a filha dele. Vocês conseguem imaginar o que foi isso para ele? Ver o próprio algoz todos os domingos na mesa do almoço, sorrindo, fazendo charme, conquistando a filha dele. E não poder falar nada, porque sabia que eu estava apaixonada. Meu pai aguentou isso sozinho durante mais de 1 ano. Viu a empresa que ele construiu a vida toda sendo destruída pelo namorado da filha. E ficou calado para não me magoar. Até que no dia do casamento ele não aguentou mais. Ele não conseguiu me ver casar com um homem que estava arruinando a vida dele. E foi por isso que ele explodiu. Foi por isso que ele gritou na frente de todo mundo. Não porque ele queria me humilhar, mas porque ele me amava demais para me deixar casar com uma mentira. E quando eu entendi isso, quando eu realmente entendi o sacrifício que meu pai tinha feito por mim, eu olhei para o Ricardo e disse: sai da minha casa e nunca mais aparece na minha frente. Ana, por favor, nunca mais. E fechei a porta na cara dele. Mas, gente, a história não para por aí, porque nos dias seguintes eu descobri coisas que me deixaram ainda mais chocada. Lembram que eu falei que o Ricardo sempre tinha muito dinheiro? Que ele pagou um casamento caríssimo como se fosse nada? Eu descobri de onde vinha esse dinheiro. Não era só dos clientes que ele roubou do meu pai. Era muito mais que isso. Uma amiga minha que trabalha no fórum me contou uma coisa que me deixou gelada. O Ricardo tinha vários processos correndo contra ele. Vários. Clientes acusando ele de má fé,
de não entregar o que prometia, de cobrar por serviços que não prestava, e tem mais. Lembram daquela ligação que eu escutei? Não pode aparecer agora. Depois do casamento, a gente resolve era uma agiota. O Ricardo devia dinheiro para a agiota. Muito dinheiro. E ele estava sendo pressionado para pagar. Por isso ele queria tanto casar comigo. Não só pelo acesso às informações do meu pai, mas porque se ele casasse comigo, se ele entrasse oficialmente na família, ele podia usar isso para conseguir dinheiro emprestado com meu pai, ou até mesmo para forçar meu pai a assumir as dívidas dele. Ô, sogro, você não vai deixar o marido da sua filha se ferrar, né? Vocês percebem a dimensão da manipulação? Ele ia casar comigo não por amor. Ia casar comigo para usar meu pai como garantia pros agiotas. Ia transformar meu pai no responsável pelas dívidas que ele tinha feito. E se meu pai se recusasse, ele ia usar a mim como chantagem emocional. Ana, seu pai não quer me ajudar. Ele prefere ver nossa família se destruir. Conseguem imaginar? Ele ia me colocar contra meu próprio pai. Ia fazer eu acreditar que meu pai era egoísta, que não se importava com a minha felicidade. Enquanto, na verdade, meu pai ia estar se sacrificando para salvar o casamento da filha. Gente, quando eu entendi isso, quando eu vi a profundidade da manipulação, que eu quase caí, eu senti um frio na barriga que não consigo nem descrever, porque eu quase caí. Vocês. Se meu pai não tivesse tido coragem de falar a verdade naquele dia, eu estava a 5 minutos de me casar com esse homem. 5 minutos de arruinar minha vida e a do meu pai, para sempre. E o pior é que eu teria feito isso sorrindo, acreditando que estava vivendo um conto de fadas. Mas a história ainda não acabou. Porque 2 semanas depois do casamento que não aconteceu, eu recebo uma ligação. Era uma mulher. Voz que eu não conhecia. Você é a Ana, a que ia casar com o Ricardo? Sou. Por quê? Eu precisava te encontrar. Meu nome é Patrícia. E eu também quase casei com ele, gente. Vocês acham que é possível? Como assim? Quase casou com ele. Há 3 anos. A mesma história. Ele se aproximou da minha família, conquistou todo mundo, pediu minha mão em casamento. E aí? O que aconteceu? 2 semanas antes do casamento, eu descobri que ele tinha roubado todas as economias do meu pai. Meu pai tinha uma oficina mecânica. E o Ricardo convenceu ele a investir o dinheiro numa sociedade falsa. Vocês estão vendo o padrão? O modus operandi dele? Ele se aproximava de mulheres cujos pais tinham negócios próprios. Conquistava a filha para ter acesso ao pai. E aí usava a relação de confiança para aplicar golpes. Patrícia, tem mais alguém? Tem, por isso eu te liguei. A gente criou um grupo no WhatsApp. Somos 6 mulheres que passaram pela mesma coisa. 6 mulheres. 6 famílias destruídas. E eu quase fui a 7ª. Quando a Patrícia me adicionou no grupo, eu quase não acreditei no que eu li. Todas as histórias eram iguais. Ele conhecia a mulher em algum evento social. Se mostrava interessado, romântico, atencioso. Sempre perguntava sobre a família, sobre o trabalho do pai. Depois de conquistar a confiança, se aproximava do pai dela, oferecendo serviços jurídicos ou oportunidades de negócio. E quando conseguia as informações ou o dinheiro que queria, desaparecia. Simples assim. Sumia da vida da mulher e deixava a família arruinada. Só que comigo foi diferente. Comigo ele foi até o fim. Até o altar. Pourquoi? Porque a situação dele estava mais desesperadora. As dívidas com agiotas tinham aumentado. Ele precisava de uma garantia mais sólida. E casar comigo seria essa garantia. Meu pai sendo forçado a bancar as dívidas do genro. Mas, gente, quando eu entendi tudo isso, quando eu vi que eu não era uma pessoa especial para ele, que eu era só mais uma na lista, eu senti uma coisa que foi além da raiva. Foi além da dor. Eu senti indignação. Uma indignação profunda. Porque não era só comigo. Eram 6 famílias que ele tinha destruído. 6 mulheres que ele tinha usado. 6 pais que perderam dinheiro, clientes, negócios. E ele estava solto por aí, procurando a próxima vítima. E foi aí que eu tomei uma decisão, junto com as outras mulheres do grupo. Nós íamos fazer ele pagar. De forma legal, é claro, mas íamos fazer ele pagar. Juntamos todas as provas que tínhamos, contratos, mensagens, áudios, fotos. E procuramos um advogado de verdade. Não como o Ricardo.
E sei bem o que a gente descobriu? Que dava para processar ele por estelionato, por formação de quadrilha, por apropriação indébita a vários crimes. E foi o que a gente fez. Entramos com uma ação coletiva contra ele. E vocês sabem o que aconteceu? Quando o Ricardo recebeu a citação judicial, ele me ligou. Depois de 2 meses sem falar comigo, ele teve a cara de pau de me ligar. Ana, a gente precisa conversar. A gente não precisa conversar nada, Ricardo. Anna, por favor. Eu sei que você está brava, mas não precisa chegar a esse ponto. Chegar a esse ponto. Como se a culpa fosse minha. Ricardo, você destruiu 6 famílias. Você achou que ia ficar impune para sempre? Ana, eu nunca quis te magoar. Você não me magoou, Ricardo. Você me usou. Tem diferença. E desliguei na cara dele, mas ele não desistiu. Começou a me mandar mensagens, ligações. Chegou até a aparecer na porta do hospital onde eu trabalho. Sempre com a mesma conversa, que me amava, que tinha se arrependido, que queria uma chance de se redimir. E sabem qual foi a gota d'água? Um dia ele apareceu na casa dos meus pais, quando meu pai estava sozinho. E tentou chantagear meu pai. Disse que se meu pai não me convencesse a retirar o processo, ele ia espalhar mentiras sobre a empresa do meu pai na internet. Ia destruir a reputação dele. Meu pai me contou isso tremendo de raiva. Filha, esse homem não tem limites. E foi aí que eu entendi que não tinha volta. Que ele nunca ia parar. Que enquanto ele tivesse liberdade, ele ia continuar fazendo mal para outras pessoas. E foi aí que eu fiz uma coisa que nunca imaginei que fosse fazer na vida. Eu procurei os agiotas. Isso mesmo. Procurei os agiotas que estavam cobrando ele e contei tudo. Contei que ele não tinha como pagar. Que todo o dinheiro que ele tinha era de golpes. Que ele estava sendo processado e provavelmente ia ser preso. E que se eles quisessem receber alguma coisa, era melhor agir logo, antes que a justiça bloqueasse todos os bens dele. E foi exatamente o que aconteceu. Em uma semana, o Ricardo perdeu o apartamento, o carro, a empresa, tudo. Os agiotas pegaram tudo que ele tinha para cobrir parte da dívida. E quando ele não tinha mais nada, quando ele estava na pior, ele me ligou chorando. Literalmente chorando. Ana, eu perdi tudo. Eles levaram tudo. E você acha que eu tenho pena de você? Ana, pelo amor de Deus, eu preciso da sua ajuda. Da minha ajuda? Depois de tudo que você fez? Ana? Eu sei que errei, mas eu não tenho mais ninguém. Você deveria ter pensado nisso antes de destruir 6 famílias. E desliguei. Mas vocês acham que eu fiz certo? Vocês acham que eu fui muito dura? Porque, olha, teve momentos que eu me questionei. Teve momentos que eu pensei, será que eu não estou sendo vingativa demais? Mas aí, eu lembrava do meu pai. Lembrava das outras 5 mulheres que ele enganou. Lembrava de como ele ia casar comigo só para usar meu pai como garantia para os agiotas. E aí eu sabia que estava fazendo a coisa certa. Que ele merecia tudo o que estava acontecendo com ele. E mais, 3 semanas depois, o Ricardo foi preso. A Polícia Civil fez uma operação e prendeu ele por estelionato, formação de quadrilha e apropriação indébita. Eu lembro que quando vi a notícia no jornal, quando vi a foto dele sendo levado algemado, eu senti uma satisfação que eu nunca tinha sentido na vida. Não era felicidade, era justiça. Era a sensação de que finalmente ele ia pagar pelo que fez. Não só comigo, mas com todas as famílias que ele destruiu. E vocês sabem qual foi a melhor parte? No dia que ele foi preso, meu pai me ligou e disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Filha, eu sei que foi difícil. Sei que doeu muito. Mas eu quero que você saiba que eu nunca tive tanto orgulho de você na minha vida. Por quê, pai? Porque você não se deixou destruir. Você se levantou, lutou e fez justiça. Não só por nós, mas por todas as outras famílias que ele prejudicou. E aí eu chorei. Chorei muito. Mas não era choro de tristeza, era choro de alívio. De saber que eu tinha feito a coisa certa. Que eu não tinha me deixado ser apenas mais uma vítima. Eu tinha virado protagonista da minha própria história. Hoje, 1 ano e meio depois de tudo isso, a empresa do meu pai se recuperou. Não completamente, porque o estrago que o Ricardo fez foi grande, mas ela tá crescendo de novo. Meu pai conseguiu reconquistar alguns clientes antigos e ganhar novos. E o mais importante, ele voltou a sorrir. Voltou a ser o homem alegre e confiante que sempre foi. E eu
eu aprendi algumas coisas importantes. Aprendi que às vezes as pessoas que mais amamos são as que mais sofrem em silêncio para nos proteger. Aprendi que amor de verdade não é só romance e flores. É alguém ter coragem de te contar uma verdade dolorosa, mesmo sabendo que você pode ficar brava. Aprendi que quando alguém te faz mal, não é errado lutar para que essa pessoa pague pelo que fez. Isso não é vingança. E aprendi que a gente é muito mais forte do que imagina, que a gente consegue se levantar de qualquer queda, por mais dolorosa que seja. E sobre o amor bom, ainda não apareceu ninguém novo na minha vida, e tá tudo bem, porque agora eu sei exatamente o que eu quero, e principalmente, o que eu não quero. Nunca mais vou aceitar alguém que tenta me conquistar perguntando demais sobre minha família. Nunca mais vou acreditar em homem que tem dinheiro demais sem explicação convincente. E nunca mais vou ignorar meu instinto quando alguma coisa não bater certo. Porque olha, se eu tivesse prestado atenção nos sinais que meu pai estava dando, se eu tivesse confiado mais nele e menos no Ricardo, talvez muita coisa tivesse sido diferente. Mas sei bem de uma coisa, eu não me arrependo de nada que eu fiz depois que descobri a verdade. Não me arrependo de ter processado ele. Não me arrependo de ter procurado os agiotas. Não me arrependo de ter lutado para que ele fosse preso, porque se eu não tivesse feito isso, quantas outras mulheres ele teria enganado? Quantas outras famílias ele teria destruído? Às vezes a gente precisa ser dura. Às vezes a gente precisa lutar, não por vingança, mas para proteger outras pessoas de passar pelo que a gente passou. E vocês acham que eu fiz certo? Acham que eu exagerei? Ou acham que foi pouco porque, olha, se fosse a filha de vocês, se fosse a irmã de vocês, o que vocês fariam? Deixariam passar ou lutariam até o fim para que a justiça fosse feita? Me conta aí nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês. Quero saber se vocês fariam diferente. E se vocês já passaram por alguma situação parecida, como vocês lidaram? Porque uma coisa eu sei. Histórias como essa acontecem todo dia. Todo dia tem alguém sendo enganado por pessoas sem escrúpulos. E quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente alertar, menos pessoas vão cair nesse tipo de golpe. Então compartilhe essa história. Manda para suas amigas, para suas irmãs, para as mulheres que você ama, porque conhecimento é proteção. E a gente precisa se proteger. E se você está passando por alguma situação parecida agora, se você está desconfiando de alguém, se alguma coisa não está batendo certo, confia no seu instinto. Conversa com sua família. Não ignora os sinais, porque às vezes quem mais te ama é quem mais tenta te alertar, mesmo que doa. Mesmo que seja difícil de escutar, como meu pai fez comigo naquele dia no altar, ele me salvou. E por isso eu sou grata. Grata por ter um pai corajoso, grata por ter descoberto a verdade antes que fosse tarde demais. E grata por ter tido força para lutar, para não me deixar ser só mais uma vítima. Hoje eu sou uma mulher mais forte, mais esperta, mais cuidadosa, mas também mais grata. Grata pela família que eu tenho. Grata por ter descoberto quem eram as pessoas que realmente me amavam. E grata por saber que quando a vida te derruba, você sempre pode se levantar, sempre pode lutar e sempre pode vencer. Foi isso que eu aprendi. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje. A vida às vezes é cruel. Às vezes as pessoas nos decepcionam. Às vezes descobrimos que quem amávamos não merecia nosso amor. Mas isso não significa que devemos desistir. Significa que devemos lutar pela justiça. Lutar por nós mesmas e lutar pelas pessoas que realmente nos amam, como meu pai lutou por mim naquele dia. Então, obrigada por terem me escutado até aqui. Obrigada por terem compartilhado essa história comigo. E lembrem-se sempre, vocês são mais fortes do que imaginam e merecem ser amadas de verdade. Não aceitem menos que isso. Nunca.